isso, né? A vida da gente é assim. Sim. Empreender é isso. Empreender é você saber que hoje eu quero construir algo e o que eu tenho pode ser suficiente para hoje, mas amanhã o mercado vai me exigir um pouco mais, então eu vou ter que buscar novos conhecimentos, novas informações, novas tecnologias, se eu quiser me manter. Sim. Eu costumo dizer que o difícil não é você subir, é você se manter. Porque eu penso que tudo é o que você direciona, como você acredita e o que você pensa. Se você sabe aonde você quer ir, onde você quer chegar, pronto. Já, agora, se você não sabe aonde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, quando a gente tem um senso muito aguçado de autocrítica, isso nos impede de fazer muitas coisas, nos impede de avançar. Porque a gente precisa de coragem, de ousadia para inovar. Sempre nas críticas, quando a gente olha, tem um ponto positivo, né? 1, 2, 3, 4. Bem-vindos a mais um episódio do Conte-me Seu Sucesso. Aqui nós damos voz para empresários contarem as suas histórias de sucesso. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, Ângela Aicha, fotógrafa. Aliás, eu vou deixar que ela se apresente, Flávia, porque o currículo dela é tão extenso, ela faz tantas coisas. Ângela, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso receber você aqui no Conte-me Seu Sucesso, e eu tenho certeza que você tem muita trajetória de sucesso para compartilhar com o nosso público. Então seja muito bem-vinda e já se apresenta aí para o público, fala um pouco de você, um pouco do seu currículo, um pouco do que você faz. Porque, gente, nos bastidores, a gente já bateu um papo aqui, a gente já descobriu que ela faz muitas coisas, ela não faz só fotografia, ela é multitarefas, multi-habilidades, uma mulher de Deus, uma empresária de sucesso. Seja muito bem-vinda, Ângela. Muito obrigada, meninas, é uma alegria estar aqui hoje, muito honrada com esse convite de fazer parte desse projeto tão bonito. E eu gosto de me apresentar falando que eu sou uma filha amada e abençoada de Deus. Sou a mãe do Davi Filho, esposa do Davi, fotógrafa há 14 anos. E dentro da fotografia, eu sempre diversifiquei o meu trabalho, atuei em diversas áreas. Fui fotógrafa de família por muitos anos, depois eu migrei para 15 anos, me especializei em posicionamento de imagem. Eu tenho uma revista impressa de posicionamento de imagem e agora eu estou abrindo uma padaria boutique junto com a minha sócia Thaís. Que legal. E estou escrevendo o meu primeiro livro também, e já está quase. Que delícia! Gente, olha só. E como é que a fotografia te encontrou? Ou você encontrou a fotografia? Eu falo que a fotografia, ela me salvou de todas as formas que eu poderia ser salva. Eu até fui convidada mês passado para falar no Walking Together, e o último slide era uma passagem, Apocalipse 22, versículo 16. Eu sou péssima para lembrar, assim, mas era: eu sou a raiz e a descendência de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E a palavra fotografia, foto é luz, grafia é escrever. Então é escrever com a luz, desenhar com a luz. Então eu percebi que sempre foi Deus que colocou essa luz no meu caminho, que foi um recomeço a fotografia. Eu e meu esposo, a gente havia falido, então era um momento financeiro muito difícil, um desafio muito grande, um filho pequeno, e eu olhei para a fotografia e disse: é isso aqui. E lá atrás, quando tudo era mato, ainda estava começando o Facebook, tinha o Orkut. Eu lembro que eu fiz um Orkut com Ângela Aicha Design Photobook. E aí uma pessoa debochou muito, fez um comentário: Ângela Aicha Design Photobook, porque eu fiz um período de design, comecei várias faculdades, né? A última delas foi o design, não terminei, mas foi ele que me trouxe a fotografia, mesmo sem chegar lá no período que eu ia estudar a fotografia. E aí eu pensei, realmente, design photobook, né? Vou colocar só Ângela Aicha. Então, sempre nas críticas, quando a gente olha, tem um ponto positivo, né? E aí ficou só Ângela Aicha,
E eu tô aqui depois de 14 anos Muito nesse bom. primeiro passo. E aí você disse assim, olha, eu comecei com fotos de família, 15 anos, e aí foi migrando. O que levou você a fazer essas mudanças, nessas escolhas do nicho a ser fotografado? Quando eu comecei na fotografia, eu sou autodidata. Então, tudo era muito caro. E o meu momento financeiro não era favorável para comprar uma câmera profissional. No YouTube tinha 4 aulas de fotografia. Uma que falava de ISO, velocidade, abertura. E eu fiz essas 4 aulas e falei, vou fotografar. Porque eu tinha um grupo de dança e todo ano, no final do nosso espetáculo, o pessoal ia para minha casa, colocava um TNT na parede, tinha uma luz de refletor e a gente fazia as nossas fotos no fundo da minha casa. Então, para mim, a fotografia era um fundo preto, que poderia ser um tecido, um TNT, uma câmera que eu não entendia nada de câmera, e uma luz, um refletor de jardim já seria o suficiente. E como eu comecei a fazer o design, eu fiz 2 aulas de Photoshop. Então, naquela época, deixava a pessoa preto e branco e o esmalte vermelho, a boca vermelha. E aí, eu aprendi a fazer isso. Falei, pronto, sou fotógrafo. Profissional. E aí, eu comecei fotografando as amigas da dança, convidando os parentes, os amigos, né? Então, as minhas inspirações... tinha uma fotógrafa gótica da Califórnia, a Sequoia Emanuele, que fotografava Circo de Soleil, uns artistas, uns editorial Vogue, assim, bem autoral mesmo. Então, era a minha grande inspiração. Então, era muito diferente, digamos assim, né, para a realidade. E foi esse diferencial, ser tão ousada, que eu não tinha senso do ridículo, graças a Deus, naquele momento. Mas isso é positivo. E foi positivo. Com certeza, porque se você tivesse, muito provavelmente, quando a gente tem um senso muito aguçado de autocrítica, isso nos impede de fazer muitas coisas, nos impede de avançar. Porque a gente precisa de coragem, de ousadia para inovar. Mas teve um ponto que eu saí desse senso, né, que não existia, e aí eu fui na minha primeira feira de fotografia na Foto Imagem Brasil. Cheguei em São Paulo, foi a primeira vez que eu fui em São Paulo, eu fui sozinha. Quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, eu nunca vou ser fotógrafa. Aí começou algo me consumir, porque eu vi como que eu ia poder chegar em resultados tão profissionais, tão diferentes. Aí que eu fui entender o que eu precisava estudar. E a partir dali eu comecei a fazer mais workshops, sempre viajar. Então, nesses 14 anos eu fiz mais de 100 workshops e viagens e feiras, busquei bastante. Mas olha só, como que você, quando a gente fala desse senso de autocrítica aguçado, como que você chegaria nessa necessidade de se especializar se você não tivesse começado? Não tem como. Então, o legal é que você teve autoconfiança, começou, e aí quando você se deparou com conhecimento, você entendeu, puxa, eu preciso lapidar esse sonho, esse desejo, esse anseio de ser fotógrafa. Mas muita gente fica esperando fazer tudo primeiro, ter tudo bonitinho, certinho para começar. Mas mesmo que você faça isso, quando você começa, você percebe que o conhecimento, ele precisa... você precisa buscar mais conhecimento, porque nunca vai ser suficiente. E com certeza você nunca parou, né, Ângela? Você continua se especializando, continua estudando e aprendendo sobre fotografia. E até hoje eu tenho a sensação que eu ainda não sei. Por mais que a gente busque, você pensa, nossa, parece que ainda falta alguma coisa. Então eu sempre pensava, quando eu comprar a lente e tal, eu comprava a lente. Não, mas quando eu trocar a câmera, não, quando eu mudar o fundo, nossa, quando eu tiver minha sede própria, não, quando eu fizer um ensaio fora do Brasil, não, quando eu fizer tal coisa. Sempre tem algo para alcançar. Que bacana. E é isso, né? A vida da gente é assim. Sim. Empreender é isso. Empreender é você saber que hoje eu quero construir algo e o que eu tenho pode ser suficiente para hoje, mas amanhã o mercado vai me exigir um pouco mais, então eu vou ter que buscar novos conhecimentos, novas informações, novas tecnologias, se eu quiser me manter. Sim. Eu costumo dizer que o difícil não é você subir, é você se manter. Né? E se manter não é se manter na mesmice, é inovar todos os dias. Você já teve alguma experiência, Ângela, de ter fotografado uma pessoa lá no início
da sua carreira como fotógrafo e agora fotografar novamente depois de todo o conhecimento, da gama de conhecimento que você tem buscado? Foi em outubro. Eu fotografei ela no GIMP, quando, além de curso pelo YouTube, eu também fiz um curso de fotografia pelo YouTube. Então, era eu quem maquiava as minhas clientes. E a minha maquiagem era uma maquiagem super rápida, 10, 12 minutos estava pronta. Então, todos tinham a mesma sombra verde. Aí eu usava um Curvex, aí só ia com o cabelo pronto, né? E aí ela chegou e eu fiz a maquiagem, fiz a fotinha dela com a filha dela e ela retornou. A filha dela já tem 15 anos e ela participou do meu projeto Vejo Flores em Você e foi assim, gritante a diferença, né? Mas eu fui muito grata, porque naquele momento foi muito válido ter começado, né? E houve pessoas que acreditou. E aí para ela também foi bem significativo ela retornar e fazer um ensaio comigo. Que coisa incrível, né? Maravilhoso, né? Em algum momento teve assim alguma cliente que te inspirou? Porque você inspira muitas, mas em alguma cliente te inspirou pelo desafio que você precisou registrar através das lentes? Ah, sempre. Quase todos os dias. Aliás, todos os dias. Eu aprendi muito, principalmente sobre família, sobre posicionamento, a me ver como mulher, porque às vezes você tá sempre se questionando sobre seu peso, seu cabelo. Tem que melhorar algo, né? Tem sempre que tá melhorando alguma coisa. E eu fotografo pessoas comuns. E quando eu vou para São Paulo fazer curso, e tem as modelos que já tem expressão corporal, e aí você pensa, nossa, né? Agora fazer... Mas aí o meu dia a dia são mulheres comuns, assim como eu. E o que mais me encanta é poder mostrar para elas que elas são belas, a forma delas, do jeito que elas são. Então, sempre, esse ano foi muito especial, eu recebi dezenas e dezenas de depoimentos, e esses depoimentos, eles falavam de coisas que eu estava passando na minha vida pessoal, de como eu me sentia. Então, me ver como um instrumento para uma percepção daquela pessoa e ajudar ela de alguma forma, na verdade eu estava sendo ajudada. É uma troca muito maravilhosa. Gente, que coisa linda isso, né? Eu tenho uma parceira de treinamento, de trabalho, que a gente sempre fala que quando a gente está num treinamento ou numa palestra, sempre, é incrível, sempre vai ter um momento em que eu estou falando alguma coisa para o público, mas aquilo foi para mim. Sim. E é tão enriquecedor, e é por isso que a gente fala que a gente aprende muito mais ensinando. Sim. Porque naquele momento, você não está falando para o outro. Primeiro você teve que falar para você mesmo, para fazer sentido. Até porque se não fizer sentido para você, não faz sentido para o outro. Não se conecta com o outro. Então, muito provavelmente, toda essa conexão que você tem com as mulheres é porque você se conectou com você primeiro, para depois elas se conectarem com você através das suas experiências, né? Olha que coisa incrível. Muito bom. E sobre esse aprendizado, eu vi no meu evento de paternidade, porque isso é público, eu abri no meu Instagram, gravei falando que eu não conhecia o meu pai biológico, que busquei infinitos tratamentos, terapias, e era um vazio que sempre me cutucou e me incomodou. E o ano passado eu pensei, perto do Dia dos Pais, ao invés de fazer sessão do Dia dos Pais, comercial de margarina, falar com as pessoas que tem um vazio dessa ausência paterna, que tem muitas pessoas que têm ausência paterna, mas conviveu com o pai, né? Não é só quem não conheceu o pai, que foi o meu caso. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu precisei voltar para mim novamente. E eu precisei entender aquilo profundamente que estava acontecendo comigo. E o ano passado, quando eu palestrei sobre isso, eu achei que eu já tivesse encontrado a resposta, e foi no evento desse ano que eu entendi o porquê do movimento, porque eu sempre quis fazer para mim, mas quando eu fui buscar para levar para alguém, foi que a cura aconteceu comigo, na minha casa, com o meu filho, com o meu esposo. Foi muito emocionante, e eu tô emocionada não de falar sobre o vazio do meu pai, mas de falar do quanto Deus é maravilhoso, né? Foi quando eu dei que eu recebi. É exatamente isso. É incrível, É incrível, né? é muito maravilhoso.
Mas isso, eu costumo dizer que quando, por exemplo, você sobe num púlpito para dar uma palestra ou vai numa igreja fazer uma pregação, primeiro Deus falou com você. Primeiro Deus ministrou no seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então foi só quando o seu coração ficou quentinho, né, é que você conseguiu transbordar isso para outras pessoas. Olha que coisa mais linda isso. E o melhor de tudo é que Deus é tão generoso que enquanto você faz por Ele aquilo que Ele não vai descer na terra para fazer, Ele está fazendo por você. Então, enquanto você está abraçando, você está falando, você está ajudando a curar outras pessoas, Deus vem com refrigério e vem trazendo cura, né? E como é que surgiu essa ideia de você querer fazer um programa com esse? Ó, a gente falou no início que a Ângela faz um monte de coisas, né? É foto, né? Projeto com mulheres. Me dá mais detalhes pra gente de como é que nasceu essa ideia de fazer esse projeto com essas mulheres, sobre paternidade. Esse projeto de paternidade não é só com as mulheres. Ai, que bacana. Ele é para os homens também, só que as mulheres é que buscam mais isso. Então, no meu primeiro evento, só foi o meu irmão e ele foi para me prestigiar. E eu tinha certeza que ele era o único homem que estava. Esse ano teve mais homens, esse ano teve 4 homens. Olha! Então, no primeiro evento eu tive um público de 44 pessoas, esse ano foi 48. Então, eu achei que foi super válido. E o que eu percebi? Eu percebi que a fotografia, ela é muito mais sobre o interno do que o externo. Então, eu sempre coloquei projetos que falam de feminilidade, que eu vou falar das mães, esse da paternidade. Esse ano eu fiz um projeto que se chama Vejo Flores em Você, porque quando eu falo eu vejo flores em você, eu quero dizer que eu vejo o belo em você, independente do momento que você está passando. E a fotografia, eu percebi que eu poderia abordar essas coisas. Porque por mais que alguém se produza para ir no estúdio, que faz cabelo e maquiagem, ela quer mostrar o que está dentro, é o que brilha dentro. E esse brilho não tem Photoshop que coloque. Então eu sempre falo, se você não está bem, se aconteceu qualquer imprevisto, a gente remarca, não tem problema. Porque eu preciso desse bem-estar. E quando eu percebi que a fotografia como arte e como esse instrumento de iluminação, eu poderia falar de várias formas com as pessoas. Então, por isso que eu estou sempre fazendo projetos, sempre buscando além, não só tecnicamente falando. Porque hoje a gente está num momento que todo mundo tem acesso às mesmas tecnologias, informações, e o que faz diferença são as pessoas. É esse momento, esse olhar para dentro, né? Então, eu consigo, no momento de fotografar, às vezes a gente tem percepções com o que está se passando com a família ou com a pessoa, e isso me ajudou muito a construir esses projetos e ter essa vontade de falar além da fotografia, de usar a voz agora, né, além das imagens, de chegar uma palavra para quem está sendo fotografado, de perceber necessidades. Então, o estúdio saiu só dessa questão da imagética, assim. E esse ano foi um ano muito atípico. É muito importante a gente ter essa presença nas redes sociais, mas eu percebi que as pessoas que foram no estúdio, as conexões que eu tive esse ano foram extremamente profundas, que não está registrado lá no Instagram, porque eu deixei um pouco à parte, porque eu prezo muito presencial, né? Eu tenho um projeto, rodo tráfego pago, deveria postar mais coisas, sim, mas assim, a conexão que a gente tem lá, ela é muito verdadeira. E tem coisas que a gente não consegue disfarçar, né? É sentimento, e foi muito bacana. Foi um ano muito especial. E aí a gente vê tudo isso que você está fazendo e está muito vinculado não só a trabalho, né, Ângela? A propósito mesmo, aquilo que está fazendo sentido. Porque quando você fala, tem um brilho tão diferente no seu olhar e no seu rosto, de falar daquilo que você faz, porque é muito mais que um trabalho, é muito mais que simplesmente uma imagem através de uma câmera, né? Que nem você falou, vem de dentro, né? E isso tem muito a ver com propósito. E quando você fala assim, nossa, mudou tudo na minha vida em casa, a família, porque quando a gente cumpre o nosso propósito, Deus vai cumprindo as promessas. E isso é maravilhoso, né?
O ruim é que parece que a gente demora tanto para encontrar o propósito, né? A gente fica fazendo um tanto de coisa. Ele chega no momento certo, né? né? Eu acho que ele chega no momento certo, no momento em que você realmente está maduro para entender o que é um propósito e você fazer ele fluir, né? Porque propósito de fato é o que você faz e impacta a vida do outro. E eu falo que não tem nada mais gostoso do que você viver de propósito. Não tem. Eu sempre, depois que eu entrei na fotografia, eu comecei a observar que quando eu encontrava colegas da escola, eu era super parabenizada. Nossa, Ângela, eu vi seu trabalho. Nossa, Ângela, sua exposição. E aí eu comecei a perceber essa super parabenização. E eu pensei, mas o que tá diferente? O que estão me tratando dessa forma, né? Porque eu era a aluna mais tímida da sala. E os professores evitavam me colocar à frente para apresentar um trabalho ou fazer uma leitura, porque eu sempre chorava. Porque eu sempre ficava muito nervosa. Eu sempre sentava no fundão, porque não porque eu era baguncenta, porque eu era tímida. E eu queria passar desapercebida. E até hoje, às vezes nós somos vizinhas, né? Então, às vezes a pessoa fala, Ângela, eu te vi no supermercado, você não me olhou. Mas é porque eu sou tímida. Então, para ter um contato visual, quando eu já conheço a pessoa, é mais fácil. Mas sempre que eu tô em público, gente, é porque eu sou tímida. Não parece, mas eu busquei um curso de oratório, me preparei para estar aqui hoje, para conseguir falar, vendo a necessidade. E quando a gente descobre algo que a gente ama, eu vim de vários cursos inacabados, né? Que eu comecei várias formações, não concluí. E eu encontrei algo que eu realmente amo fazer, que a fotografia, eu não me vejo desvencilhada da fotografia. Eu e o meu trabalho é uma coisa só. E eu imaginei que eu fui feita para fotografar. Até que eu descobri que não é só sobre a fotografia, não era sobre a imagem, tem um propósito muito maior por trás. E eu nunca me imaginei, depois que eu comecei a fotografar, a não fotografar mais. E eu descobri na fotografia que não era sobre a imagem, era sobre essa conversa, era sobre levar um afago para alguém que precisa, é sobre transformar a vida daquela pessoa de alguma forma para ela se enxergar de uma maneira diferente. Porque muitas vezes eu vou receber uma mulher de meia idade no meu estúdio que está fazendo 35, 40, 50 anos e eu falo porque foi a minha experiência, eu falo que o meu ensaio de 40 anos ele me salvou. Porque eu tava com sobrepeso e eu achava que, porque eu tô gorda, acabou a minha vida. Nossa, eu fiz 40 anos. Quando eu vi meu ensaio, eu falei, gente, essa sou eu, mesmo acima do peso. E aí eu comecei a receber, assim, muitas mensagens sobre o meu ensaio, porque eu busquei um profissional fora de Rio Verde para poder fazer, que eu sempre fotografei fora, para entender como que é o olhar de quem faz as modelos, como que é o estúdio, como que é a recepção, sabe? E aí eu me vi, eu falei, nossa, então é isso que acontece. E foi muito gratificante ver essa transformação na vida das pessoas, que realmente ela acontece. Que lindo, né? Pequenos potes de inspirações, né? Exatamente. Quando a gente fala de sucesso, o que é sucesso para você? Hoje o sucesso é eu estar em casa todos os dias com a minha família, depois do meu horário comercial, porque por muito tempo, por 13 anos, 12 anos, eu trabalhava de 14 a 18 horas por dia. Eu ganhei bastante dinheiro em relação ao que eu ganhava antes com a fotografia, mas eu só trabalhava. Eu perdi muitos momentos do meu filho, hoje eu consigo falar disso sem chorar. Eu vendi uma data que era o aniversário do meu filho para fazer um casamento fora de Rio Verde, porque era uma grande oportunidade, e eu cheguei e falei, filho, me apareceu essa oportunidade, e quando eu estava lá nessa oportunidade, eu vi que não valia a pena. Que nada paga você estar ao lado do seu filho no dia do aniversário dele. Que os almoços de domingo com a família, de visitar a minha mãe, estar com os meus irmãos, isso é sucesso. Acordar cedo,
Ir no lago, ver o nascer do sol, ver o pôr do sol. A minha vida simples aqui, porque eu sempre pensei em ganhar o mundo, né? Eu sempre fotografei. Eu já conheci 12 países através da fotografia. Antes de terminar a faculdade, quando eu comecei minha primeira faculdade, eu fazia 5 cursos de idiomas ao mesmo tempo. Eu sempre pensei em morar fora. E hoje não. O sucesso para mim tá aqui, tá na minha casa, tá na minha rotina, ter uma rotina tranquila, ter tempo de orar, ter tempo de olhar para as pessoas, de analisar se eu não tô tendo o mesmo dia todos os dias, o que eu posso ser diferente. Hoje essa é a minha percepção de sucesso. Que legal, né? Dá um livro, né? Dá, é por isso que ela está escrevendo. Com certeza, um pouco disso está no livro, né? Não tenho dúvida. Ansiosos. Isso aí. Mas é tão bom quando a gente amadurece, né? E que a gente percebe que a gente tem consciência do que é sucesso, porque às vezes a gente fica, principalmente hoje, a gente está tão vinculado com as redes sociais e o modelo de sucesso, muitas vezes, que está sendo pregado é você andar de jatinho, é você... Não que eu seja contra isso, muito pelo contrário. Pode vir, né? Jatinho. Pode vir jatinho, pode vir, né, apartamentos caros, não tem problema. Viagens. Mas eu entendo que sucesso e prosperidade, ele está vinculado àquilo que te traz bem-estar, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te dá a sensação de prazer. E não só um prazer momentâneo, mas um prazer que você vê que veio de uma construção, né, que te gerou toda uma estrutura, toda uma solidez, porque tem coisa mais gostosa do que você voltar para casa. Maravilhoso. É maravilhoso viajar, é maravilhoso estar com outras pessoas, mas quando a gente chega em casa, meu Deus, a sua família, a sua cama, seu travesseiro. Eu falo que não tem nada mais gostoso. Travesseiro de hotel é gostoso, cama de hotel é bom, café da manhã de hotel, mas a mesa do seu café da manhã. Ai, o meu café de manhã é melhor que o do hotel, gente. Não é? E é um florescimento, né? É como se toda a jornada apontasse para esse florescimento. Sim. Que aí se encontra ali a questão do sucesso, né? Isso é muito bom. E a Ângela criança, imaginou chegar onde está? A Ângela lá com 7 anos, o que ela sonhava para esse mundo? Eu realizei quase acho que todos os meus sonhos de infância. Eu sonhava em ser operadora de caixa, porque eu ia no supermercado e aí tinha uma moça muito bonita, ela tinha uma unha vermelha, sabe? E ela digitava rápido. Realizei o sonho de ser operadora de caixa. Então eram sonhos singelos que eu tinha. Mas que cabia naquele momento. Que cabia naquele momento. Mas eu acho interessante porque eu sou de uma família muito simples, muito humilde. E minha infância foi de muita dificuldade financeira, porque eu não conheci meu pai, sou filha de mãe solteira. E numa época, foi bem quando a minha mãe casou com o meu padrasto, que é o meu pai do coração. Ela foi casada com ele há 29 anos. E ele faleceu já há 10. E a filha dele mais velha me buscou uma vez para passar férias na casa dela. E quando eu retornei, os meus primos foram me perguntar, eu morava com uma tia, né? E aí, Ângela, como é que foi lá? Eu falei, nossa, foi bom, mas eu não gostava porque tinha que jantar no restaurante. Aí eu não gostava das comidas do restaurante, né? Aí o meu primo falou assim, mas você comeu no restaurante? Porque era uma coisa muito assim, né? Aí eu falei, sim. Ele falou, nossa, então quando você crescer, você vai ser rica. E eu cresci com esse pensamento que porque eu fui no restaurante quando era criança, eu iria ser rica. Então eu sempre tive a certeza que eu teria uma condição muito diferente de quando criança, porque o meu primo me falou. Então ele instalou esse drive. Foi uma crença. Obrigada, Wesley. Nunca esqueci. Wesley. Bendito Wesley. Ai, que delícia. É bom, né? Quando vê ali o passado e pessoas que estão lá, elas, de uma certa forma, elas dão dicas pra gente. Sim. Que a gente nem percebe, né? Isso é verdade. Então, quando eu olho, eu penso que eu sempre me imaginei aqui. Quando eu decidi que eu iria ser fotógrafo, eu sabia aonde eu queria chegar. Tanto que eu não tive apoio. Porque 14 anos atrás não tinha esse glamour a fotografia, não. As pessoas me falavam, mas eu não conheço um fotógrafo rico, sabe? As redes sociais não mostravam acompanhar os influencers hoje, fazer os ensaios.
Então, até a minha mãe falou assim, mas você vai mexer com fotografia? Aí eu lembro que alguns comentários assim, nossa, você viu a Ângela? Ela tá fazendo foto, coitada. Não tinha mais nada pra fazer Não na tinha vida, mais foi fazer nada foto. pra fazer, foi fazer foto. Aí, tô aqui, deu super certo. Porque eu penso que tudo é o que você direciona, como você acredita e o que você pensa. Se você sabe aonde você quer ir, onde você quer chegar, pronto. Agora, se você não sabe, o papo de coach, né? Se você não sabe aonde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, eu tinha certeza do que eu queria. É isso, a sua mente, ela vai te direcionando, Sim. né? Igual quando você decide comprar um carro. Escolhe a cor, escolhe a marca. Daqui a pouco você fica vendo aquele carro na rua. Onde você para e fala, não, mas parece que não tinha esse tanto de carro dessa marca em Rio Verde, Sim. dessa cor, inclusive. Porque você vai condicionando o seu cérebro a fazer essa busca. E se você tem um propósito, tem um projeto e tem certeza do que você quer alcançar com aquilo, por mais que você às vezes tenha dado voltas ou que você tenha, sei lá, demorado um tempo que você não imaginou que demoraria para chegar, mas você vai chegar, porque já está desenhado, né? O caminho está desenhado, você não sabe tudo que você vai passar. Não tem nem como, e nem seria bom a gente ver, né? Porque sim. o processo às vezes ele é doído, então é melhor a gente não saber do processo. Mas se você tá aqui, já tá enxergando lá, vai chegar. De alguma forma, em algum momento. É muito interessante. Eu comentei no podcast, acho que foi passado, que eu, quando era criança, eu sonhava em ser professora. Então eu era pequenininha, devia ter o quê? Uns 3, 4 anos. Eu dava aula para as bonecas, eu colocava as bonequinhas sentadas e eu dava aula para elas. Depois eu tinha umas coleguinhas que eram vizinhas e aí as coleguinhas iam brincar e eu punha elas sentadas e eu dava aula. E o que eu faço hoje? Treino pessoas. Então, assim, na minha ideia como criança, eu só seria professora, mas não entendi ainda, né? Não tinha nem noção para entender onde isso ia levar. E mais importante, né, Ângela? Onde você vai chegar? Porque não é só o que você está vivendo hoje, né? Sim. Você acha que você já chegou onde você planejou chegar? A Ângela que imaginou esse caminho, ela não tinha noção do que ela poderia enxergar a partir daqui, né? Então, hoje eu já consigo ver outros horizontes. Então, vai ter muitas mudanças a partir do ano que vem. Por mais que eu já tenha minha sede própria, o estúdio vai mudar. Então, tem outros projetos, né, vindo por aí. Vou abrir uma padaria boutique. Que legal. Tem uma sócia, então eu estou buscando outras coisas que eu posso desenvolver além da fotografia. E eu tenho uma revista de posicionamento de imagem impressa que eu consegui, quando eu pensei nessa ideia, né, nesse projeto, eu vendi 50 anúncios com áudio de WhatsApp, sem nenhum projeto, sem nenhum nada. Olha, eu tive uma ideia, eu vou fazer uma revista de posicionamento de imagem, vai ser assim, bora participar? Bora! E eu tô na 3ª edição, indo para a 4ª no próximo ano. E eu acho que sucesso é isso, ter essa credibilidade, as pessoas associarem o seu nome à honestidade, a saber que você entrega aquilo que você faz, né? Aquilo que você promete, cumprir os prazos, né? Então, o estúdio hoje eu tô num momento muito feliz de entregar tudo certinho, não tem cobrança, tudo dá certo, tudo flui, é muito maravilhoso. Como que é conciliar a Ângela empresária, fotógrafa, escritora, agora dona de uma padaria boutique, logo vamos inaugurar, né? Construir essa revista, escritora, como é conciliar tudo isso, Ângela, com a vida pessoal da Ângela mãe, da Ângela esposa? O cabelo cai, gente. Assim, já não tem muito cabelo. Por que eu tô te perguntando isso? Porque esse é um grande dilema da grande maioria das mulheres. Ano passado e ano atrasado eu recebi muito em atendimento de desenvolvimento individual mulheres que chegaram até mim justamente com essa queixa. Olha, eu vou deixar meu negócio, não estou conseguindo conciliar cuidar da minha filha, do meu filho, cuidar da casa, cuidar do marido, tá muito difícil, a pessoa chega apavorada e hoje todas elas estão conciliando tudo. Mas eu quero escutar de você, como que é conciliar tudo isso e estar aí plena, como ela fica falando, tranquila, serena. É desafiador,
Eu acho que é desafiador para todas, não é algo fácil, mas precisa ter gestão de tempo. Eu sou diagnosticada pelo TikTok com TDAH. E Alto do TikTok. eu fico vendo alguns vídeos e falo, olha, eu acho, né? Então, disciplina, a gente se organizar e entender que nem tudo vai sair do jeito que a gente pensou. E coisas vão dar errado, e que às vezes você está mais produtiva no seu trabalho, às vezes a casa, o marido, o filho vão te exigir mais, às vezes você precisa resolver coisas para a mãe. Às vezes esse ano foi um ano muito desafiador, que eu tive vários problemas de saúde, então eu tive que cancelar vários projetos. Eu ia para Dubai, eu ia para Ushuaia, ia para Campos do Jordão, para Pernambuco, passagens com compras, tudo organizado. E aí eu tive uma inflamação nas vias aéreas, minha coluna já não é assim, né? Eu tive alguns problemas na coluna, tive que parar a atividade física. E depois eu tive um problema na perna de circulação, mas graças a Deus está tudo resolvido. E eu entendi que tudo tem um momento, né? E que por mais que a gente quer fazer acontecer, nem tudo sai do jeito que a gente quer. Então é ter calma, paciência, ver onde que você pode dedicar. Às vezes você vai ter que se cuidar um pouco mais, às vezes você vai ter que dedicar mais um filho, tá atento na necessidade do que ele está precisando, do marido. E às vezes você se programa para trabalhar um pouco mais e vai fazendo essas trocas. E assim você chegou até aqui. Sim. Tranquila. Tranquila, muito. Lá em casa, quando eu tava com pressa, demorava 3 dias, né? E olha como são as coisas. Hoje todo mundo fala, nossa, é a minha maior qualidade. As pessoas, você é muito calma, você é serena, né? Então, o meu maior defeito hoje é a minha maior qualidade, porque as pessoas sempre falam, nossa, é bom falar com você, você é tranquila. Transmite uma paz. Transmite uma paz. Então, tudo depende do lugar que você está inserido e da forma que você é colocado. Porque quando eu tentei trabalhar no mundo executivo, que eu trabalhei com financeiro, né, e fazendo outras coisas, fui operadora de caixa, auxiliar administrativo, às vezes as pessoas perguntam o Aisha, né? De onde que vem o Aisha? Ah, você é brasileira? Eu falo, sou brasileira, sou rioverdense. Eu tenho a sensação que eu te conheço de algum lugar, deve ter sido de algum caixa de mercado antes de ter dado certo na fotografia. Então, eu estive em várias áreas, assim, e tudo foi muito importante. Hoje eu gosto de pensar que as faculdades não terminadas foi um pouquinho de cada coisa que eu aprendi e que me ajuda hoje. E que com a minha alma de artista, hoje eu me reconheço como artista, claro que não ia dar certo fazendo coisas tão técnicas, né? Que eu precisava me expressar de outra forma. E hoje, onde parecia que seria um fracasso, eu sou um sucesso, porque eu tô no lugar certo. Então a gente tem que descobrir qual que é o lugar que você consegue florescer. Isso é muito bacana, porque todos têm um propósito, né? Se não tá no lugar certo, vai gerar aquele desconforto, a alma vai gritar, né? Não é aqui o meu lugar. E às vezes as pessoas insistem. Mas quando é libertador, ela descobrir qual é o propósito e aí florescer. E ver esses bons frutos, né? E pagar o preço, né, Ângela? Porque você não é só sonhar e não é só descobrir o propósito. A gente tem que pagar um preço para cumprir o propósito. Porque... com certeza a fotografia não te sustentou financeiramente sempre. No início, provavelmente, você teve desafios, você teve que enfrentar algumas críticas, né? Não, você vai ser fotógrafa, a Ângela agora é fotógrafa, tá fazendo fotografia, tipo assim, né? Vai passar fome. Então, você teve que pagar um preço nesse processo até chegar aqui, mesmo sabendo que era um dom, que era uma habilidade, que era um propósito que Deus tinha colocado em você. E como é que foi isso, né? Saber que eu tô aqui, eu tenho um propósito, mas o preço vai ter que ser pago até chegar onde você chegou. Porque as pessoas acham que assim, eu vou viver de sonho, meu propósito é o sonho. Mas sonho custa, né? Custa caro. Custa caro. A fotografia, principalmente, os equipamentos são caros. As formações. E ultrapassa, né? Muito rápido, Sim. né? Sempre vem novidades, assim. É um mercado que tem muita coisa nova. Sim. Lá atrás, quando eu decidi que eu seria fotógrafa, eu não tinha o menor dom. Eu não sabia fazer foto. E
tudo é prática. Eu enxerguei a fotografia como um meio de sobrevivência naquele momento. Porque eu pensei, como que eu vou voltar para o mercado de trabalho agora? Porque eu e meu esposo, a gente tinha uma representação grande. E se eu fosse voltar para o mercado, como eu não terminei nenhuma faculdade, o que eu ia ter de salário como CLT? E aí eu pensei na fotografia, que é algo que pudesse me dar a mais. E eu não tinha essa paixão pela fotografia, era algo assim, porque eu dançava, então eu gostava de coisas diferentes lá em casa, né? Meu padrasto falava assim, essa menina é esquisita. Todo mundo que é diferente é esquisito, gosta de coisa que não dá futuro, né? Mas hoje eu entendo ele, né? Porque não é fácil. Mas eu olhava aquilo e pensava, no que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para chegar nesse objetivo? E eu lembro um fator assim que foi determinante. Foi a primeira vez que eu fui elogiada. Que alguém chegou e elogiou meu trabalho. Nossa, Ângela, fantástico o seu trabalho. E aquilo foi um bichinho que me picou. E foi muito bom, mas foi muito difícil também. Porque pela primeira vez, como eu estava inserida num universo que não era de acordo com a minha essência, eu estava sempre lutando para ser algo que ia contra o meu ser. Então, quando eu encontrei aquela picadinha, foi ela que me fez trabalhar 14, 18 horas por dia, porque alguém falou que era bom. E aí, eu queria ouvir mais daquilo, sabe? Então, eu comecei a trabalhar, estudar e fazer diferente. E a sempre ouvir todo dia, ai, você é boa, nossa, suas fotos é isso e isso. E eu queria muito continuar sendo boa. E eu achava que para ser boa, eu precisava trabalhar muito. E hoje eu entendo que eu não preciso trabalhar do tanto que eu trabalhava, que eu posso conseguir isso de outras formas. E foi um grande aprendizado. É porque você aprendeu a trabalhar certo, né? E o certo é estar dentro da sua zona de influência. Aquilo que Deus te designou para fazer. Então, tem um autor que eu gosto muito, que é o Mike Murdock. Ele tem um livro chamado O Desígnio. Eu recomendo todo mundo ler esse livro. É um livro, assim, fantástico. Ele fala, quando você está cumprindo a sua missão, quando você está cumprindo o seu propósito, quando você está dentro daquilo que é a sua zona de influência, aquilo que você foi criado para fazer, você não precisa fazer tanto esforço. E não fazer esforço não significa que você não deva se preparar, muito pelo contrário. Todo tempo a gente precisa estar se preparando. Mas ele fala que se você está na sua zona de influência, cumprindo a sua missão e o seu propósito, as pessoas que precisam se conectar com você, elas vão se conectar com você. E aí não é com todo mundo. Nossa, mas eu gostaria tanto de ter dado treinamento em tal empresa. Não, mas as pessoas que estão lá, elas não precisam ainda do que você tem. Então as pessoas que hoje se conectam com você é porque elas precisam daquilo que a Ângela tem. E que só a Ângela tem, não tem nenhum outro fotógrafo no mundo onde Deus colocou a essência que essas pessoas precisam se conectar para que elas sejam curadas, transformadas, para que a vida delas evolua, para que a vida delas comece a ter um sentido diferente. Então é muito mais realmente do que fotografia, né, Ângela? Muito além da fotografia. Muito bom. Isso é muito lindo. Bom. E se fosse para você dizer para quem está começando hoje, que conselho você daria? Não desistir, porque são muitos obstáculos. Parece que é muito fácil chegar aqui e falar, são 14 anos, mas tem que estudar muito. As coisas, elas se conectam e elas acontecem, mas você precisa estar preparado. Então, às vezes você vai buscar só conhecimento técnico. O conhecimento técnico ele é importante, mas conhecer a si mesmo é muito mais, porque acontece isso, as pessoas vão se conectando. Eu tive num café com alguns colegas há algum tempo, e aí eu lembro que eles estavam falando dos desafios, clientes difíceis, coisas que... E aí eu pensei, nossa, eu não tenho mais isso, eu não tenho inadimplência. É desafiador, porque às vezes eu vou fotografar, eu tô fotografando Natal agora, então vai chegar uma criança que tá chorando, que aí tem que esperar ficar bem, mas eu não tenho mais esse embate lá atrás, porque a gente conecta e as pessoas que chegam, elas chegam de acordo com o seu propósito, então não tem mais aquela, porque não sou valorizado, porque, sabe, tá
Tem os desafios, mas é um nível, assim, que é maravilhoso estar nele. Experiência. É a maturidade E também, foi né? trabalhoso para chegar aqui. Não foi fácil. E eu espero que tenha outro acima. Eu sei que tem outros níveis. tem. E eu estou buscando esses outros agora. E os outros desafios vão vir à medida que a gente vai Sim. galgando os degraus. O desafio, ele vem. Mas aí é um desafio com um novo nível de maturidade também, né, Ângela? Sim. Porque a forma como você vê os desafios hoje não é a mesma forma que você viu no passado. Porque hoje você tem mais maturidade, você tem mais autoconhecimento. Então tudo se torna não mais fácil, mas se torna um pouco mais leve, não é tão pesado quanto era no passado. Não preciso fazer tanto esforço. Por quê? Porque as coisas vão fluindo. Se eu estou preparada, estou na minha zona de influência, as coisas vão fluir naturalmente, né? É como um rio, chega, né? É isso aí. É um encontro. E é muito maravilhoso esse momento. É verdade. né? É verdade. Mas aí a gente começa a se sentir desconfortável de novo. Você fala, nossa, aqui tá bom, né? Mas o que tá acontecendo? Por que tá assim, né? Pra onde que... Então tem que ter esse cuidado também. Porque se a gente fica só no conforto, não, o desafio ele é constante. E te incomoda, por exemplo, você às vezes vai dormir e fica pensando assim, nossa, mas parece que hoje foi tudo tão tranquilo, parece que essa semana tá tudo tão tranquilo, parece que não aconteceu nada de novo. E aí você já começa a buscar, pensa assim, qual que é a nova coisa que eu vou fazer, qual que é o novo projeto? Você tem essa sensação de vez em quando? Na verdade, eu tô sempre buscando coisas para fazer. Eu ainda não tive essa sensação. Eu já viajei muito antes da pandemia. Então, se não tivesse acontecido a pandemia, talvez eu não morasse mais em Rio Verde. Em 2020, eu tinha 7 trabalhos internacionais. Então, o meu objetivo de ir para fora, ele já estava acontecendo. E aí, depois da pandemia, eu entendi que eu quero ficar aqui. E aí, eu voltei a querer viajar, né? Tanto que esse ano eu planejei algumas viagens que não aconteceram, mas eu decidi fazer um sorteio que, quando eu quis viajar para fora, eu pensei como que alguém iria me contratar para fotografar fora do país se eu nunca tinha fotografado. Então, eu fiz um sorteio de 2014 para 2015, que quem fotografasse no meu estúdio ia ganhar um ensaio fotográfico em Buenos Aires. E aí, eu levei essa cliente para fazer ensaio em Buenos Aires. E a partir desse movimento, eu fiz outros sorteios. Eu sorteei uma cliente para Cancún, sorteei uma cliente para ir para Pernambuco, em Porto de Galinhas. E através desse sorteio, um cliente muito querido me contratou para ir para a Suíça. Eu fiquei 14 dias, conheci 12 cidades na Suíça através desse cliente. Fui fotografar esse casal e foi uma experiência única. Voltei de lá encantada porque eu nunca tinha atravessado, né? E eu achei fantástico. E eu falei, eu quero isso para minha vida, eu quero viajar, quero conhecer novos lugares. Veio a pandemia, baixei, esqueci não, quero ficar aqui, mas me veio o desejo de continuar viajando. E aí, como que eu vou acender isso de novo? Nesta sexta-feira, dia 19, todas as mulheres que fotografaram comigo no meu estúdio, que fizeram ensaios femininos, tem essa questão. Elas vão concorrer a um ensaio na Grécia, em Mykonos. Então, eu vou fazer o sorteio. Cenário maravilhoso. E vou levar uma cliente para fotografar na Grécia. Que delícia. Porque eu quero fazer isso mais vezes a partir de agora. Sem dizer que vira referência na vida dos próprios clientes, né? Sim. Porque, esse ensaio, deixa eu te mostrar meu ensaio na Grécia. Até os assuntos mudam. E aí eu sempre olhei assim, quais os lugares que eu gostaria de conhecer, né? E a Grécia sempre foi um sonho. E eu vou levar uma cliente para fazer fotos lá. E a partir disso eu tenho certeza que tanto a vida dela quanto a minha vai ser transformada, vai ter uma experiência incrível, vai ser uma viagem maravilhosa, conhecimento, né? Com certeza. Então eu sei que... E 2026 também tem o meu projeto da minha padaria boutique, que eu fui para São Paulo aprender a fazer croissant, coloquei a mão na massa, fui aprender a fazer panetone. Eu e a Thaís, a gente está muito dedicada. Quando eu decidi que eu queria essa padaria boutique, eu pensei na Thaís, que é uma pessoa que eu me identifico muito, que tem os mesmos valores e propósitos, e deu certo da gente alinhar. Então estou super feliz com a padaria boutique que está chegando, com as viagens que estão vindo, e também com a 4ª edição da revista, que a revista
Esse ano eu quero, além do posicionamento de imagem, direcionar cada cliente dentro do propósito que ele quer atingir, qual a mensagem, qual o público ele quer atingir. Então vai ter essa consultoria dentro da revista. A revista ela é 100% fotografada por mim, eu que faço as fotos, e vai ter essa direção também para os clientes. Então, muita coisa. E o livro. E o livro, Não esqueci do livro. o livro que se chama Além do Tempo. A louca da leitura nunca ia esquecer o livro. Eu tenho convidadas muito especiais, que são mulheres 60 a mais, que eu entrevistei. E quando eu tive a ideia de fazer o livro, foi porque um dia conversando com a minha mãe, ela sempre falava, no meu tempo, era assim, no meu tempo. Aí eu pensei, não, mas nós estamos além do tempo, né? E aí eu pensei, eu vou escrever um livro que se chama Além do Tempo e vou convidar mulheres 60 a mais para me contar. Vai ter sabedoria aí. E eu escrevi a minha parte. Só que acontece, quando eu entrevistei elas, aquilo que eu escrevi não fazia sentido mais. Mudou. Eu falei, eu preciso mudar a minha parte agora, porque não tá conectado. Aumentou o nível. Aumentou o nível. Então, Elas te espremeram. era para ter saído esse ano. E aí, às vezes, essa coisa de ser artista, né? Eu entrei num limbo existencial. Ai, meu Deus. Preciso encaixar isso aqui. Então, as férias é para finalizar o livro. Muito bom. Que legal, gente, que legal. A gente falou aqui, né, Ângela, até porque a gente vai caminhando para o final, a gente falou sobre o sonho de criança da Ângela, né? E hoje, o que você diria para a sua menina, para a Ângela de 7 anos, vivendo hoje, o sucesso que você tem hoje, o sucesso que você tem construído em todas essas frentes de trabalho, que querendo ou não, você percebeu que tudo tem a ver com arte, né? Porque foto, revista, né, croissant, né? Ninguém faz um croissant de qualquer jeito, precisa de delicadeza, precisa de uma arte por trás, né? Porque é uma padaria boutique, até o nome é diferenciado. Então, o que você diria para essa Ângela, menina, lá dos seus... Foi 7 anos que você falou, né, Flávia? O Marco foi 7. 7 anos. O que você diria para ela hoje, vivendo todo o sucesso que você tem vivido e com todos os projetos futuros que estão aí já quentinhos para ser tirados do forno? Se fosse 2 anos atrás, eu estaria derretendo de chorar aqui. Porque falar com a criança da gente é sempre desafiador, né? Mas eu falaria para ela que ela realizou o maior sonho dela, que é ter uma família. A maior realização. Não tem como não chorar, né? Porque o grande sonho da minha vida era ter uma família, ter uma casa, ter meu filho, ter meu esposo. E eu conheço meu esposo desde quando eu tinha 17, eu vou fazer 45, então não é bom fazer conta, né? Um bom caminho. Já tem um tempo, mas eu sempre sonhei com essa questão de ter uma casa, de ter um lar, de ter um lugar seguro, que eu pudesse me sentir amada, acolhida. E esse sonho aconteceu. E eu sou muito grata a Deus por Ele ter me concedido a minha família, por eu ainda ter minha mãe, meus irmãos. Ontem, quando eu saí da casa da minha mãe, essa questão das redes, né, a gente tem que se policiar muito, porque meu irmão estava capinando o lote da casa dela, o fundo, assim, e assim, fazia muito tempo que ele não fazia isso, né? E nós passamos o dia todo lá com a minha mãe. E a gente estava pensando em ir pra praia, aí precisa se programar, e aí você fica vendo as famílias viajando, jatos, praias perfeitas, tudo lindo, né? E aí eu comecei a ver uma comparação. E foi tão rápido, porque o ano passado já me caiu a ficha assim muito rapidamente, porque o ano passado o meu irmão do meio, ele teve um choque anafilático e ele ficou na UTI, e não tinha nenhuma esperança, nem 1%. E era o que estava capinando o lote lá na minha mãe. O meu irmão caçula, ele quase foi assassinado numa fila de caminhão, numa confusão de trabalho. Foi alvejado com 4 tiros. Um furou o boné dele. Meu Deus. Outro passou aqui e furou a camisa dele aqui do ladinho. E nenhum acertou ele.
E minha mãe tava lá curvadinha, já assim, lá vendo meu irmão. Acho que ela nem dormiu à noite vendo o menininho dela capinando. Ela não queria. E aquele domingo tão singelo, tão simples, ele vale muito mais que qualquer viagem internacional. É maravilhoso, eu amo, né, viajar, eu quero viver viajando, mas eu olhei o tamanho da riqueza que Deus me concedeu. 45 anos, ter passado tantas coisas, esses livramentos e ter os meus comigo. Foi incrível, assim, ter essa percepção. Ontem eu fui dormir com o coração bem quentinho, bem grata, Muita bem dádiva. feliz. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando isso com vocês. A gratidão é nossa, de poder ter o prazer de te escutar, porque todo mundo que senta aqui compartilha tanta coisa rica, assim, é uma experiência tão incrível. Quando a gente vai embora, eu fico pensando, meu Deus, quanto aprendizado em um pouco mais de uma hora. E a gratidão é nossa, né? A gratidão é do Conte-me Seu Sucesso, porque ficou muito claro, né, para mim que isso já é algo que eu carrego comigo. Sucesso é muito mais do que só o dinheiro que vai entrar na sua conta, os carros que você vai comprar ou as casas que você vai poder morar. Isso é maravilhoso, mas sucesso é muito mais que isso, né? Sucesso é você poder fazer o que você está fazendo, se emocionando com coisas que não precisa do dinheiro, né? Porque eu costumo dizer que as coisas mais importantes da vida, elas não custam dinheiro. Você não compra com dinheiro. As coisas boas da vida, a gente precisa de dinheiro para comprar. Mas as coisas mais importantes da vida, elas não são compradas com dinheiro. Mas com isso, né? Com emoção, com sentimento, com desejo de estar perto, com esse desejo da conexão, com essa valorização da família e de estar junto e de desfrutar de ver um irmão capinando o lote, né? Um irmão que talvez pudesse não estar ali mais. Então eu entendo que isso é sucesso e para mim escutar essa história, né, mexeu comigo. Eu que sou grata, viu, por você ter aceito o convite. Né, Flávia? Compartilhar, ouvir essa história e compartilhá-la com as pessoas, com certeza. Depois de ouvir tudo isso, vai transformar essas pessoas em pessoas melhores. Foi muito bom, que tarde agradável. Já estamos curiosas para a inauguração, porque amamos um café da tarde. Amamos um café da tarde entre amigas, entre empresárias. Né? É isso, muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Gratidão é toda minha. Eu desejo muito sucesso para vocês, que o sucesso que vai chegar aqui, ele vai resplandecer nas almas de vocês, na casa de vocês, porque às vezes a gente não se enxerga, né, no nosso dia a dia, na correria, e talvez tenha alguém que tem tudo o que precisa e através dessa conversa ele fala, nossa, como rica eu sou, né? Quanto sucesso eu tenho, porque eu já tenho tudo que preciso, né? E aí isso nos impulsiona a ir atrás dos nossos sonhos. Então, muito sucesso para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Gratidão.